Olá, queridos! Ótima tarde! Tudo bem? Deixa eu mandar uns convitezinhos para as minhas amigas. Vou mandar aqui para minhas amigas. Seja bem-vinda, Marcele! Tudo bom, querida? Graça e paz. Se você puder, já vamos então mandando o nosso convite. Hoje vamos ter uma live muito especial. Ah, ó, ela já tá aí com a querida Gabriele Gonzalez. É uma querida. Vamos esperar só mais um pouquinho pra gente, pessoal, ir se chegando, e se achegando. É uma honra muito grande ter ela aqui. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje. Se você puder, você tem aí na setinha, você vai mandando na setinha para pessoas, para colegas, para amigos. Heloísa, seja bem-vinda. Ó, a Gabi já tá aqui já, hein? A gente não vai perder muito tempo, porque hoje tem muita coisa pra gente aprender aqui. Olá, querida Alzira, chegou, seja bem-vinda. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas nossas vidas. Quem puder ir compartilhando, botando coraçõezinhos também, porque a nossa live vai indo lá pra frente. Nós agradecemos muito, muito mesmo, ok? Sejam bem-vindas, queridas, todas em nome de Jesus. Esse é um tema muito lindo, e nós mulheres precisamos nos cuidar, nos amar, mulheres que fazem a diferença, mulheres também que se cuidam, né? Precisamos cuidar do tempo do Espírito Santo, precisamos nos sentir bem com a gente, e aí com certeza a gente reflete também nos nossos relacionamentos. Sem mais delongas, eu vou chamar já a Gabi agora, porque eu tenho certeza, a gente não pode perder muito tempo, que a gente vai aprender muito. Bianca! Linda, seja bem-vinda. Queridas, quem puder então ir compartilhando, tá aí nessa setinha. Você compartilha para os seus amigos, para as pessoas importantes para você. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas com essa live. Sem mais delongas, beijo, querida. Vamos chamar a Gabi, muito querida. Não podemos perder tempo, porque ela é uma bênção. Estamos aguardando aqui. Tcharam! Vamos aguardar. Sara, seja bem-vinda. Olá! Oi! Você aí de Brasília e eu aqui do Rio de Janeiro, né, minha linda? Boa tarde! É verdade. Minha Mesmo linda, é uma longe, alegria. estamos juntas. Pois é. Isso são as coisas boas da tecnologia, né, Gabi? Deixa eu contar um pouquinho para vocês da minha história com Gabi. Gabi é uma linda que eu conheci aqui no Rio de Janeiro. Ela morava aqui no Rio de Janeiro. E a Gabi, ela é casada com o Sérgio, tem um filhinho lindo que é o Pedro, que estudava na escola do João. Ai, o João também tá lindo, enorme. Tá, Cresceram tá um muito, né? gatinho. Igual o Pedrão, tá lindo também, essa coisa rica. É verdade. Então, eu lembro que Deus colocou a Gabi no meu caminho, porque eu lembro que teve um dia que eu estava no estúdio, botando voz, e Campo Grande, era longe, a gente estuda aqui, né, no Catete, João. E foi aquela correria, e eu falei, Gabi, você pode... Eu nunca pedi ninguém para pegar meu filho no colégio, que eu morro de medo. Mas a Gabi, eu confiei. Gabi, você pode pegar o João para mim? Eu pego lá na sua casa. Então, assim, a Gabi é uma serva do Senhor também.
E assim, uma honra, querida, ter você nessa live. Eu sei que a gente vai aprender muito nessa tarde. Ah, imagina, eu que agradeço muito pelo convite. A gente já estava aí tentando já há umas 2 semanas se É, encaixar, né? Mas é. graças a Deus conseguimos. Amém, E querida. assim, no que eu puder realmente contribuir com você e com todo mundo que estiver por aqui, vai ser um prazer. Amém, querida. Seja muito bem-vinda. E muito bem-vinda também Obrigada. todos os nossos convidados que já estão aqui. O pessoal já está aqui, ó. A gente já mandou É, o convitezinho, já estão aqui. Sejam muito pois é. bem-vindos. É, já vi um monte de rostinho conhecido. A Aí, ó. sogrinha, minha sogra querida tá Aí, aqui, minha ó. Coisa irmã, linda. todo Muito mundo. bom. Sejam muito bem-vindos todos. É, Gabi, aham, você, querida, é bacharel em estética, isso. cosmetologia, né? Você se graduou aqui no Rio de Janeiro, Sim, né? Pela sim. IBMR. Uhum, Você é pós-graduanda em estética clínica avançada e você é isso. especialista em cuidados com a pele e Uhum, orientação skincare. isso. Olha, eu acho tão lindo isso porque nós mulheres, eu digo porque eu sou de uma geração, eu tô com 45, então eu já tô na Hum, pele madura. Novíssima. E na minha adolescência, eu não tinha Aham, cuidado nenhum com a pele. é, E sim. assim, hoje eu já vejo refletindo completamente na minha pele e hoje eu tento correr atrás do prejuízo. Mas Uhum. também tem muitas jovens que estão nos vendo, então pessoas maduras. E eu queria que você começasse falando para nós, querida, a partir de qual idade podemos chamar de pele madura? Uhum. Tá, então, primeira coisa, assim, você comentou um ponto bem interessante da nossa geração, eu me incluo também, para trás, realmente tem essa característica. A gente não tinha ainda tanto cuidado, não se atentava, né, muito cedo a cuidar da pele, a hidratar, a se proteger principalmente. Mas agora a gente está numa outra geração. Hoje em dia, né, as jovens, as adolescentes, cada vez mais, principalmente, né, com a internet e toda essa influência aí das blogueiras e muitos Sim, profissionais também que estão hoje atuando bastante no online, isso mudou bastante. Então, assim, eu já tenho clientes de 13 anos, por exemplo, que já se uau, cuidam. Então, assim, são sim, duas gerações bem distintas, né? Mas sim. realmente, assim, o público que a gente considera hoje pele madura, que como você perguntou, a gente considera assim, a partir dos 40 anos. Uma Sim. pele madura a partir dos 40 anos. Porque até os 40, a gente ainda está numa fase onde a gente tem muitas influências hormonais, a gente sofre ainda muitas mudanças, né, na característica da pele. E aí, assim, até os 40. Depois dos 40, aí a gente realmente considera a pele madura. Por quê? Porque a partir disso, ela já começa a realmente ter outras características que seguem até os 60, 70, bem parecidas. Sim. Querida, eu digo isso, né? Na minha Uhum. adolescência, o que eu peguei de sol, Gabi, Senhor amado, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse, Sim, olha, e era sol, e não tomava, botava protetor, pelo contrário, a gente botava daqueles olhos, Senhor, se eu pudesse voltar atrás, bronzeadores, Senhor. E eu cada lembro que também que a loucura. gente não fazia limpeza, a gente fazia limpeza incorreta da pele, né? Sim, Lavava sim. com sabonete mesmo, que passava no Do corpo, corpo, lavava. Ai, Jesus. é. E assim, como pode ser minimizados os efeitos nocivos com mudanças de hábitos? Como a gente Uhum. pode minimizar então esses efeitos nocivos? Tá. Então, assim, ó, o que eu sempre falo, a primeira coisa, o primeiro tratamento de pele que a gente realmente deve fazer é o mais simples, o básico, que é justamente a proteção, a fotoproteção. Por quê? Porque o sol é um dos principais fatores, né, que aí contribuem com o nosso envelhecimento, isso sem contar com os riscos. A gente está falando de envelhecimento, Câncer mas de tem pele, diversas outras afecções, né?
inclusive algumas coisas mais sérias, como a melanose solar, que é o câncer de pele, que no Brasil é muito comum, muito mesmo, assim. Anualmente são milhões de casos, mas assim, não é tão divulgado. Hoje em dia também já tá, as pessoas estão se conscientizando mais. Mas o primeiro tratamento é a prevenção, a proteção é a primeira coisa. Além disso, como você mesmo comentou, a gente não tinha, né, há um tempo atrás, esse conhecimento mesmo de que tem tipo de pele certo, então o produto X é para pele X, tudo isso acaba influenciando, né? Mas Sim, sim. a gente precisa realmente se atentar a muitos detalhes para poder prevenir, né? Prevenir, na verdade, o envelhecimento e chegar nessa fase adulta com o Uma máximo pele de. Uhum. Mas melhor, né? realmente, melhor. Não tão ruim, melhor. Não, é Querida, melhor. Uhum. o que é? Fala pra gente um pouquinho, o que é skincare? Que hoje a gente ouve, skincare, a gente ouve tanto, mas o que é É, isso? o skincare nada mais é do que isso que a gente está falando. Para você fazer. O skincare é o cuidado com a pele, que deve ser Sim, diário. Ele deve, sim. né, seguir ali uma rotina. A gente tem duas rotinas, basicamente, que é a rotina da manhã e a rotina da noite. Onde a gente, Maravilha! onde a gente deve seguir uma sequenciazinha de Sim, acordo com as características, com o seu biotipo. E aí, sim, dentro dessas duas rotinas, a gente vai inserir os produtos corretos, os produtos adequados para o que você precisa. Então, se você, por exemplo, tem uma pele oleosa, acneica, você vai usar determinados produtos que vão controlar a oleosidade, que vão melhorar a acne. Se você quer sim. tratar manchas, você já vai usar outros produtos, que são os despigmentantes. Então, essa rotina, esse cuidado, é o que a gente chama de skincare, que é o cuidado diário ali com a pele, que deve ser Sim, querida. orientado, né, de acordo com uma consulta. A gente faz uma consulta que a gente chama de anamnese para identificar a sua pele e a partir disso eu faço a indicação home care, que é o cuidado em casa, e que deve ser Legal. associado ao tratamento clínico. Sim. É interessante você falar isso, querida, porque se a gente for para a Bíblia, né, a gente vai ver até mesmo a Gabi, ela é Sim, evangélica como eu, então a gente não sim, tem jeito, a gente sempre fala as coisas de é, Deus, não tem com jeito. certeza. Se a gente for ver, né, a gente for ver a vida da Rainha Esther, a gente for ver que ela também se cuidou para Sim, estar, né, sim. diante do rei Assuero. Então a Aham. gente vê que existem pessoas que perderam assim a vontade de se cuidar, né, a Uhum. vontade de estar assim da melhor forma possível, bem, nesse sentido bem, porque eu acho que é algo de dentro para fora, né? Se você está Totalmente. Uhum. bem interno, você Sim, também passa isso, né, do lado de fora. com Mas nós certeza. precisamos nos cuidar. E assim, querida, eu queria que você falasse para nós, para a gente aprender, que a gente está aqui para aprender um montão, para aprender como a gente deve fazer pela manhã. Porque eu sei que a vida de todo mundo é uma correria, mas a gente tem que ter Uhum. um tempo para a gente, Com né? certeza, sim. Então, fale pra gente como a gente deve fazer pela manhã ao acordar, e depois a gente vai falar um pouquinho da noite também. Vamos lá. Tá. Então, realmente, né, tem muita. Como você falou, não tem como separar, né? A Uhum. gente sempre acaba Sim, entrando, mas realmente, as mulheres da Bíblia, se a gente for, né, um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que elas se cuidavam muito. Para sempre sim, estarem, né, bonitas, para na época somente assim pensando nos maridos, né? Hoje já sim, a gente já sabe que isso. é importante a gente estar bem para a gente primeiro e depois para o outro. Mas Sim. a gente tem que realmente se cuidar de dentro para fora, é a primeira coisa. Até porque, como você falou, o externo reflete o interno. Então, a gente Sim. precisa ter um cuidado muito grande, tanto com
o lado emocional, porque as nossas emoções influenciam na nossa estética, certo? Então, primeira coisa, né, cuidado emocional. E aí também existe o envelhecimento, que na verdade existem dois tipos, que é o envelhecimento intrínseco, que é DNA, é genética, e o extrínseco, que está relacionado à nossa rotina, ao nossos hábitos de vida. E é justamente onde entra o quê? O nosso skincare, nossa rotina. Da parte da manhã, a gente tem que fazer a limpeza, que é a higienização, é o primeiro passo, tanto de manhã quanto à noite. Mas a limpeza da manhã, ela Eu é tenho uma mais... dúvida. Uhum. Eu tenho uma dúvida nisso. Nessa limpeza da manhã, eu posso usar. Eu não posso usar sabonete que eu uso no corpo, no rosto. Não, de forma nenhuma. Nem na De da forma manhã, nem na nenhuma. da noite. Começa daí, socorro. E Então, além disso, tem uma diferença da limpeza, da higienização, que é o primeiro passo, da manhã para da noite. Eu sempre gosto de indicar, a não ser que seja um caso muito específico de oleosidade excessiva. Aí entra o sabonete também pela manhã, mas é muito raro. A limpeza da manhã, ela vai ser mais suave. Então, a gente não utiliza sabonetes. A gente utiliza as águas micelares, que é é uma forma de limpeza, né? A água micelar, ela vai fazer uma limpeza, você vai aplicar ela com algodãozinho, ela remove ali aquela sujidade, mas sem agredir tanto a pele, porque o sabonete, ele tem um componente, principalmente um componente que se chama lauril sulfato de sódio, que ele acaba agredindo um pouco a nossa pele. A camada, né, mais superficial da pele acaba ressecando um pouquinho. Então, ele é uma limpeza mais pesada, que a gente deixa para a noite. Por quê? Porque à noite a gente já pegou poeira, toda a sujidade do dia e maquiagem, tudo que passou durante o dia, a gente precisa realmente fazer uma limpeza um pouco mais pesada à noite. Então, é onde vai entrar o sabonete. Eu tenho uma dúvida. Não. De manhã, eu durmo com um creme, vamos supor. Sim. De manhã, eu só preciso passar esse micelar. Exatamente. Só. Porque essa limpeza, não sabia dessa. essa higienização da manhã, basicamente, é para remover o seu produto da noite. Então, você vai fazer uma limpeza ali mais superficial, até porque você passou o sabonete à noite. Então, a sua pele ela não está suja. Você só dormiu. Então, você vai apenas remover seu cosmético da noite com essa água micelar. O segundo passo, que é tanto para amanhã quanto para a noite, e é essencial, e muita gente ainda não usa, é o tônico. O tônico, ele serve Eu comprei por causa de você. Eu te segui, eu falei, gente, tem que usar tônico? Eu tenho que comprar tônico, eu não sabia. Eu pesquisei como ele. Parabéns. Realmente, assim, muita gente não sabe da importância do tônico. E acha que o tônico é só para quem tem pele oleosa ou pele com acne, mas não é. O tônico ele é fundamental porque o papel do tônico no skincare é equilibrar o pH da pele. Então, ele vai servir para qualquer pele. Se você tem uma pele seca, ele vai ajudar ela não ficar tão seca. Se você tem a pele mista, oleosa, ele vai equilibrar essa produção sebácea e vai controlar melhor essa oleosidade durante o dia. Então, você vai aplicar ele de manhã, mas também vai aplicar ele à noite. É o segundo passo. Então, higienização, tonificação, certo? E aí entra a parte divertida. Vamos lá! Que é justamente o tratamento. Então, de manhã, normalmente, eu gosto bastante de indicar a vitamina C. Né? Por quê? Porque a vitamina C, ela é para qualquer idade, a não ser que a gente esteja fazendo um tratamento muito específico. Mas, normalmente, o que eu indico para o dia é a vitamina C. Porque ela tem uma ação antioxidante, então ela tanto combate, né, o envelhecimento, as manchas, os radicais livres, quanto ela já atua, por exemplo, numa mancha que já está formada. Então, ela vai, além de ajudar no processo de clareamento, ela vai ajudar
não piorar e não surgirem outras manchas. Além disso, ela também tem uma ação fotoprotetora. Então, ela já potencializa o efeito do seu protetor solar. Então, ela forma ali uma camada extra, digamos assim, de proteção. Além dessa Agora, função... tem vitamina C que é 20 e tem vitamina C que é 10. Tem diferença, é mais potente, eu creio, essa de 20, né? Eu sou meio leiga. Na verdade, assim, a concentração é importante, mas basicamente é uma questão mesmo de tratamento, de ajuste desse home care. A de 20% é a concentração máxima que a nossa pele absorve. Então, ela é, digamos assim, o ideal de vitamina C. Essa concentração a 20%. Mas ela é mais indicada justamente para o que a gente está falando hoje, que é a pele madura. Uma pele mais jovem, ela pode sim utilizar uma vitamina C a 10, a 15%, e principalmente porque hoje em dia é bem comum essas vitaminas que têm uma porcentagem menor, elas são acrescidas com outros ativos, com outros componentes. Então, a gente trata duas coisas com um produtinho só. Então, assim, basicamente a diferença de concentração é isso. E aí, a vitamina C a 20% seria o ideal para a pele madura, a partir dos 40 anos, principalmente. Interessante. Querida, tem uma pergunta aqui da Érica, que ela tá falando assim, se a água termal, a gente acabou de falar isso, né? Pode ser usada pela manhã, sim, né? Água termal. A gente falou de água ajuda micelar. para usar pela manhã? A gente falou sobre água micelar. É bem comum também a gente confundir, porque é tudo água. A gente falou sobre a água micelar. A pergunta dela é sobre a água termal. Elas têm uma diferença. Então, a água micelar, ela vai atuar na higienização. Ela é uma aguinha de limpeza. Já a água termal, ela é uma aguinha que a gente pode usar, sim, respondendo a pergunta dela, pela manhã, mas ela pode ser usada em qualquer momento do seu dia. Então, a água micelar vai higienizar lá de manhã. A água termal, a função dela, basicamente, é repor minerais na pele. Então, é bem interessante você utilizar ao longo do dia. Por quê? Porque durante o dia a gente tem, né, como eu falei, muita influência do clima, né, poeira. Aqui em Brasília, por exemplo, é muito comum. Eu sempre indico a água termal para o dia, porque a gente sente como se a pele estivesse repuxando. Então, ela entra nesse momento. E agora, a maquiagem também, o pessoal usa água termal depois da maquiagem, né? Parece que é pra sentar, né? Não sei o que é. Na verdade, acaba dando aquela fixada. Mas o interessante seria também aplicar antes da maquiagem. Certo? Porque quando você vai aplicar sua maquiagem, sua pele já deve estar preparada e muito hidratada, para que você tenha um efeito mais uniforme e para sua maquiagem durar mais. Então, o ideal... Querida, eu não posso deixar de passar essa porque eu vivia minha pele oleosa. Eu não passava hidratante de forma nenhuma no rosto. Fale desse estigma que falam que pele oleosa não se passa hidratante. Pelo contrário, tem que se hidratar. Fala aí, querida. Com certeza. Muito comum também a gente achar que por a pele ser oleosa, ela não tem que ser hidratada. Mas, pelo contrário, ela deve sim ser hidratada, mas com um cosmético adequado. Existe hoje, assim, diversas formulações de hidratantes que já são próprias para a pele oleosa. O que a gente não pode porque, assim, eu também tenho pele oleosa e eu já pensei isso, que não precisava hidratar, né? Acaba sendo, porque o óleo, ele acaba sendo um hidratante natural, mas não é o suficiente, porque a gente precisa também repor água, não só o óleo. A gente tem que equilibrar a produção de óleo
mas tem que fazer essa reposição de água. E aí entra o produto hidratante, que nesse caso seria o ideal, seria um sérum, que é mais fluido. Então, assim, para a pele oleosa, tem que ter hidratante, sim. Mas, por exemplo, em sérum e não em creme. Entendeu? Ou em gel. Existem alguns que são feitos, a formulação é feita em gel ou gel creme, que é aquele bem fino, bem que você não sente aquele pesado de creme na pele. Então, assim, não tem que excluir a hidratação porque a pele é oleosa. Você deve apenas adequar o seu hidratante à pele oleosa. Já pele seca já pode usar um hidratante já, né? Já, bem Cremoso. mais Aham. cremoso, sim. Pode ser em creme, pode ser. Hoje em dia também tem algumas pomadas hidratantes, então ela é bem pesadinha. Sim. Ou então os olhos. Eu trabalho muito, gosto muito da aromaterapia. Então eu tenho indicado bastante, principalmente aqui, né, que o clima é extremamente seco. Sim. Então quem tem pele seca aqui sofre muito, porque Uau! realmente chega a machucar. Nesses Uau! casos, ou até mesmo por um caso onde a pele é só normal, eu indico muito os óleos vegetais, porque eles vão fazer essa hidratação. Inclusive, é outro tabu que existe, que pele oleosa não pode óleo. Os óleos vegetais, tem alguns óleos que são totalmente permitidos para a pele oleosa, inclusive, porque eles tratam essa Legal. oleosidade. Um exemplo é a copaíba. Uma pele oleosa pode utilizar a copaíba, porque ele é, Ó, né, muito hidratante, só que por ser vegetal, ele é biocompatível. Então, a sua pele vai absorver e não vai ficar mais oleosa, ela vai ficar controlada e hidratada. Gabi, eu Uhum. uso esse hidratante em que hora do dia? O hidratante, na verdade, vai depender muito da sua rotina. Mas, assim, de manhã a gente passou, no caso aqui, a vitamina C, certo? Ela Sim, poderia sim. ter sido em forma de sérum, que é o mais comum. A gente Hum, acaba aplicando um sérum, então ele tem esse efeito hidratante também. Além de colocar a vitamina C, ele vai hidratar. Mas basicamente aquela hidratação, porque a rotina da noite é o que a gente aproveita para fazer os tratamentos mais intensos. Então, se a sua desidratação tiver mais acentuada, a gente vai usar um hidratante um pouco mais potente à noite, tá? legal, querida. Então, a gente falou um pouquinho da manhã, então. Então, Sim, eu vou passar então essa água micelar. isso. Depois da água micelar, eu vou passar a vitamina C. No caso da pele madura, Você vai não. passar o tônico. O tônico, olha, eu tô aprendendo. O tônico, depois do tônico, eu vou passar a vitamina C. E aí eu posso passar um protetor solar. É isso? Deve. Deve passar. E aí o protetor segue a mesma linha de raciocínio. A gente tem Tá. a pele oleosa, então a gente vai procurar um protetor solar que seja fluido, que seja, né, bem leve, que a Sim, composição seja livre de óleo, e aí a gente vai sim. usar ele. Caso não seja pele oleosa, você pode optar, porque existe também uma infinidade, inclusive hoje em dia a gente tem alguns protetores solares em spray, então não tem mais Uau. desculpa, porque realmente até um tempo atrás as opções que a gente tinha eram bem pegajosas, bem pesadas. Sim. Hoje em Fica com dia aquela cara não. toda branca, né? Fica, fica. E o bacana também, para quem não gosta, por exemplo, e não usa maquiagem, é que hoje em dia a gente já tem essas opções de protetor solar que tem cor. Então, assim, é dois Muito em um legal. e é bem bacana. Além disso, outra coisa que é legal falar é o protetor com cor, ele forma um duplo filtro de proteção. Então, ele te protege mais do que o protetor sem cor. Uau! Amei isso! Ah. Amei É isso! porque a cor, ela forma uma barreira física também. Então, é uma forma da gente proteger um pouquinho mais. Eu indico muito o protetor com cor para quem tem melasma
ou algum tipo de mancha. Eu, Aham, pois é. com a gravidez, Sim, sim. fiquei com um monte. Não, mas é muito Para sair comum. é um transtorno, né, Gabi? Para sair os É, melasmas, não é fácil, não, o não. melasma, na verdade, o melasma ele não tem cura, ele tem controle. Mas é uma das afecções assim que a gente mais tem trabalho, porque realmente é um tratamento contínuo. Você sempre Sim. vai ter que tratar. A partir do momento que você desenvolveu, é assim, o resto da vida E tratando. assim, você sai na rua, se você der bobeira de não ir com o protetor solar, você volta já com novos Sim, melasmas. com certeza. Você E ganha nem, novos melasmas na rua. e nem precisa sair Que para rua. bônus. É isso Eu aí. sempre A falo. própria tela, né? De Sim, computador. qualquer fonte de calor. Então, sim, você está cozinhando, subiu aquele vapor no seu rosto, Pegou o melasma vai, básico. aham. Minha Banho linda. quente de jeito nenhum. Ai, gente, eu gosto de um banho quente. Quem gosta aí também? Eu, né? Senhor. Ai, Senhor. Minha Aham. linda, fale com a gente agora. A gente falou sobre o dia. E agora os Sim. cuidados à noite. Fale um pouquinho pra Uhum. gente. Tá. Então, como a gente já comentou lá atrás, a higienização, que é o passo um, tanto da manhã quanto da noite, ela na parte da noite tem que ser um pouquinho mais intensa, porque a gente Sim, realmente, né, colocou maquiagem, pegou muito pó, sol, toda sujidade do dia tá na pele, sim, porque a nossa pele sim. vai absorvendo, vai absorvendo. Então, primeira coisa, se você tiver feito a maquiagem, é fazer, né, a remoção. Então, você vai usar, no caso, se estiver maquiada, à noite, seu primeiro passo vai ser o demaquilante. E aí, o Sim. segundo passo vai ser o sabonete. E Tem aí, uma ele. dúvida. Aham. Sabe aquele negocinho que a gente compra? Eu não compro caro, não. Comprei baratinho na loja, que aí vai passar uma temporada. Sei, Aquilo sei. ali faz bem uma agressão à pele. É bom É, perguntar. é uma forma de esfoliação. Você até pode usar, mas não é para ser usado diariamente. Porque a Meu gente Deus. compra aquilo e acha que é para usar todo dia. Mas como ele é uma forma de esfoliar, então ele vai, né, ter aquela ação esfoliante, não pode ser feito todos os dias. Então a Uma gente vai vez por semana, escolher quanto tempo, isso. Gabi? A gente vai escolher um dia da Tá. semana para fazer essa higienização com o nosso próprio sabonete, usando o aparelhinho. Existem O vários aparelho. hoje, tem aquele que é uma escovinha, tem um outro que é de silicone, tem várias formas. Sim. Mas De assim, você silicone. não deve usar ele diariamente, como sabonete, tá? Ele é para ser Ó, utilizado no máximo uma, ou se a pele for muito oleosa, 2 vezes é o máximo. Não é ótimo, Gabi. diário. Voltando para a noite. Voltando para a noite, então a gente fez. Quem usou maquiagem vai remover primeiro, depois vai lavar com o sabonete próprio para o seu tipo de pele. Não é o sabonete do banho. Aí depois disso, o segundo passo, igual ao da manhã, que é o tônico. Olha, o Aí, tônico o manhã e tônico, noite. manhã e noite, porque a gente precisa sempre estar com esse pH da pele equilibrado. Então, a gente vai usar ele de dia e vai usar ele de noite de novo. Aí, Muito legal. depois disso, depois, o segundo ou o terceiro, para quem usou maquiagem, é o terceiro passo. Para quem não usou, é o segundo. Aí, a gente vai entrar com o nosso tratamento. Por quê? Porque à noite, a nossa pele, ela vai absorver melhor. A gente não vai ter esse probleminha, né, do clima, da poeira. Então, assim, o que a gente aplicar ali na pele à noite, ela vai estar mais receptiva. Então, ela vai realmente aproveitar aquele cosmético. E aí a gente entra com os tratamentos específicos. Então, por exemplo, no seu caso, que é um caso muito comum na pele madura, que é o melasma. É à noite que a gente vai aproveitar para entrar com os ácidos, com os despigmentantes, com tudo que vai tratar essa disfunção. Caso você esteja mais preocupada com flacidez, é o horário também que a gente vai entrar com os ativos
tensores, né? É onde a gente vai entrar também com os ativos hidratantes mais potentes, com os anti-age, que toda essa Uau! parte de tratamento a gente deixa para a noite. Uau! E agora, Uhum. querida, a gente tem vários tipos de cremes que você pode usar, né? Tem. É inúmeros, né? A gente fica até assim, Sim. Senhor. Agora, Aham. é importante, às vezes as pessoas pegam esse creme e colocam muito na região dos olhos, que é uma região assim muito delicada, não Sim. é? Sim. Então, essa região dos olhos, aqui no caso perto das olheiras, tem Uhum. que se ter cuidado também, Sim. né? Geralmente Sim. não se coloca aqui. Fala um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, como eu falei, à noite é quando a gente vai aproveitar para tratar a pele. Então, essas regiões, principalmente a região orbicular dos olhos, essa região também muito próximo da boca, são regiões onde a espessura da nossa pele é muito fina, é muito sensível. Então, é nessa hora também que a gente vai dar uma intensificada no cuidado com essa região. Então, existem cosméticos específicos para a região dos olhos. Então, a gente vai ter um produtinho que é para toda a extensão da face e vai ter um produtinho específico para aplicar só nessa região. Por quê? Porque ele Ótimo. precisa ser, além de ser hipoalergênico e ser, né, muito suave para não irritar os olhos, ele precisa, tratando do ativo cosmético, ele precisa ser um pouquinho mais potente, digamos assim. Já que por a pele ser muito fina, muito sensível nessa região, é o primeiro lugar onde denuncia, né, que a pele está madura. Oi, É minha linda. a Só primeira Jesus. coisa. Olha, fala pra gente um pouquinho dessa questão dos pés de galinha, Jesus amado, das linhas de Aham. expressão e olheira. Fala um pouco para Uhum. nós. Tá. Então, esses problemas que a gente chama, na verdade, de afecções, né? Então, rugas, linhas de expressão, olheira, todas essas são afecções inestéticas que a gente não quer. Então, como a gente já comentou lá no início, a primeira coisa a se fazer é prevenir. Isso a gente falou lá na frente, lá atrás, sobre o protetor, mas isso vale Sim. para todas essas coisas. Por exemplo, o melasma. Como a gente vai prevenir o melasma? Protegendo. As Sim. rugas é a mesma coisa, a gente tem que prevenir. Então, a gente deve evitar. É difícil, mas a gente deveria, né? Evitar os movimentos repetitivos. Então, assim, a gente já. A gente, normalmente, nós, mulheres principalmente, somos muito expressivas. Eu Então, sou demais, gente. Vocês são a gente exageradas. faz. Eu também. E João, a mesma coisa. Aí eu tenho aqui, ó, zanga. Eu falei, gente, eu não sou zangada. Então, pois é. E aí, assim, até certo ponto, essas linhas e essas rugas, elas aparecem quando a gente faz o movimento, certo? Então, Sim, aqui a gente chama de ruga dinâmica, que ela só está aparecendo quando a gente está realmente fazendo o fazendo movimento. expressão. Só que como a gente vai repetir isso ao longo da vida, quando a gente chega nessa fase da pele madura, ela já se tornou uma ruga estática. Então, mesmo quando você não está fazendo mais o movimento, ela está lá. E aí é que é o problema, porque nesse caso a gente já tem que entrar com tratamento. Mas se lá atrás a gente tivesse prevenido, e aí tem uma coisa muito bacana hoje em dia. Eu não sei se você ou o pessoal aqui já viu que é aquele silicone. É uma espéciezinha de silicone. E aí tem para o colo, para o pescoço e para a área dos olhos, que você vai colar quando você for dormir. Você Que já viu? legal! Você Você vai vende isso aí na sua colar. loja? Você Aham. vende isso aí na sua loja? Ai, Sim, mas a gente tem consegue aqui perto encontrar de você hoje. aí, Gabi? Não tem perto de você aí não para Não, mostrar, né? não, Ai, não. Aqui perto não tem, mas ai assim, fala, amor. a gente pode Uhum. até, eu posso colocar aqui depois no final, nos stories, eu deixo a foto para o pessoal ver Tá, do que eu tô falando. Mas é tá. muito legal, por quê?
uma das principais coisas que favorecem, né, o surgimento dessas linhas, que a gente chama, até muda um pouquinho o nome, que a gente chama de sleep lines, que são as linhas do sono. A gente dorme para um lado, normalmente para aquele mesmo lado, a vida toda. Então, a gente, Sim. naquela posição, é muito comum. No colo surgem aquelas linhas. Então, o lado que você dorme fica mais marcado. Todo mundo. Então, um lado sempre vai. E aí, esses adesivos a gente vai usar para dormir. Isso já é um preventivo, né? E tirando isso, o que a gente tem que realmente fazer e se conscientizar para evitar, para prevenir, são os tratamentos. Realmente começar cedo a prevenir para que a gente não precise chegar lá na frente e ter que recorrer a tratamentos muito invasivos, muito agressivos, certo? Sim. Apesar Querida, de que eu hoje... queria que você... tem muita... Tá tudo muito modernizado. Muito, Eu queria que você falasse sobre pescoço, porque às vezes a pessoa só quer cuidar do rosto. O meu pescoço tem tanto sol. Ó, Jesus da glória. Fazendo obra. minha Obra. O meu pescoço é só graça. Então, a Aham. gente às vezes cuida mais do rosto, mas a gente esquece do pescoço e das mãos. Sim, Fala um totalmente. pouquinho disso pra gente, querida. Então, é verdade. Isso é muito comum também. E tanto que, assim, aqui na clínica, e sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. A gente, tudo o que for feito na face, a gente deve estender para o pescoço e para o colo. Porque, Show. assim, essa região também é a camada, né, a espessura da pele nessa região, também, como na face, é muito fina, muito sensível. É diferente de todo o restante do nosso corpo. Então, ela também precisa de um cuidado mais especial. E, além disso, a gente tem uma incidência, né, nessa região muito forte do sol, porque na maioria das vezes está descoberto. E é necessário ter o mesmo cuidado que a gente tem com a face, com pescoço e colo. Porque, assim como a região dos olhos, que a gente comentou, essa região também denuncia muito o envelhecimento. Porque essa pele aqui, a gente não se atenta, trata o rosto. É nítido, assim, a gente vê muita gente, muitas senhorinhas principalmente, que tem muita diferença da textura, da flacidez de pele da face para o pescoço e colo. Quer dizer, cuida de um e esquece do outro. Isso, Ô, mas não Jesus da deve. glória. Então, sempre que a gente aplica, né, tudo, aplicou seu sabonete, você vai passar, vai descer aqui, vai higienizar o sabonete, o pescoço e aqui. O tônico, você aplicou no rosto, você vai trazer a massagem, que é outra coisa bem bacana da gente inserir na rotina da pele madura. Uhum. Como é que a gente faz? É assim? Como é que faz? Faz aí pra gente aprender, Gabi! Então, na verdade, existem vários movimentos, mas basicamente o que a gente tem que lembrar, e aí aqui, como a gente está falando de pele madura, a massagem, principalmente à noite, que é o horário da gente tratar, é muito interessante que seja inserido na sua rotina skincare, no mínimo 2 vezes por semana. E aí o que você tem que seguir, basicamente, é a direção das fibras musculares. Então, assim, a região frontal, a região da testa, você vai fazer os movimentos, vai sempre, é o que eu sempre falo, lembra que é sempre para fora e para cima. Então, todos os movimentos para cima, então a região dos olhos, a região do contorno dos olhos, você vai fazer... Eu preciso fazer assim ou não, Gabi? Faz normal assim, Esse movimento, que a gente chama de tamborilamento, ele serve mais para ajudar a permear seu produto. Então, assim que você acabou de passar seu produtinho, faz um pouquinho esse movimento para ajudar a permear. Mas a massagem mesmo, a gente precisa não colocar força, principalmente no rosto, mas precisa de um pouquinho mais de pressão. Então, você vai fazer sem estirar demais a pele, mas você vai fazer esse movimento estimulante, que a gente precisa realmente, porque isso vai trazer mais sangue. Assim? Pescoço assim.
Ah, é pra baixo? Você vai Fazia trazer tudo pra errado. cá e depois vai abrir. E depois vai abrir aqui. Tá. Então você Ai, que aplica, ó, aqui região do queixo. Você pode tanto usar os dois tesourinha. dedinhos, ou assim, ou assim. E aí você Ai, vai fazer esse movimento. E isso é diário também. Porque como eu falei, se você começar a fazer isso lá bem cedo, você não vai ter o quê? A pitose, que a gente chama, que é o quê? Quando a gente chega nessa fase da pele madura, dos 40 em diante, a gente perde gordura facial. Então, a gente tem, né, na fase mais jovem, a gente tem os coxins, a gente tem essa gordurinha que dá o preenchimento, o volume para a face. Com o passar dos anos, a gente perde essa gordura. O músculo vai ter uma cai. caidinha e a pele também. Então, tudo Além da cai. gravidade. Aham. Tudo cai e tudo Tudo cai cai. junto. E tudo cai junto. Então, Ô, Senhor. a gente precisa, além de se preocupar com os produtos, com os cosméticos, se preocupar com os tratamentos clínicos e com essa rotina, com essa constância, inserir essas coisinhas. Então, assim, uma massagenzinha, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, é interessante, porque o que a gente precisa para prevenir tudo isso? Trazer sempre aporte sanguíneo, irrigação. Então, quando você massageia, você estimula o sistema circulatório, você traz sangue, você traz oxigênio, e então você melhora todas essas coisas. Então, é Uau. interessante para a pele madura e para a pele jovem, né? Fazer aí esse estímulo, pelo menos uma vezinha ou outra. Com certeza. E ainda, a gente está aprendendo demais, Gabi, tá uma benção. E Ah, que ainda, bom. quantas vezes eu preciso fazer de quanto tempo limpeza de pele? Porque assim, eu fiz a minha última limpeza de pele, deve ter uns 4 meses. Ah, E então, assim, eu fiquei horrorizada, porque quando a pois gente vê é. socorro, o que que é isso? Você tá lavando a roupa, Nossa, isso né? tava em mim. Então, Uhum. fale quanto tempo, mais ou menos, você acha que a gente tem que fazer essa limpeza de pele? De quanto em Aham. quanto tempo? Então, o ideal, na verdade, assim, para indicar, eu precisaria mesmo conhecer a pele. Quando eu conheço a Sim. pele, isso facilita bastante. Mas, basicamente, assim, mesmo que a gente tenha todos esses cuidados que a gente já comentou aqui, é normal o nosso corpo produzir, né, essa secreção sebácea. É normal a gente, né, surgem os cravos, os cravinhos, né, a pele oleosa principalmente, mas assim, todas as peles precisam de uma limpeza periódica. O que eu recomendo normalmente é que seja realizada a limpeza de pele em torno de 1 vez por mês, se a pele for, Olha, se ela for normal ou só oleosa. No caso da pele acneica, dependendo da avaliação, a gente indica mais de uma limpeza por mês, mas isso deve ser feito, né, baseado na avaliação dessa pele e no cuidado, na rotina que a pessoa tem. Porque a gente fez uma limpeza, como você citou, fez há 4 meses atrás. Dependendo dessa sua rotina pós-limpeza, você pode até prolongar um pouquinho esse tempo, esse retorno, porque a limpeza de pele que a gente fala aqui não é assim a higienização. A gente fala sobre extração, é uma limpeza um pouco mais profunda. Então, sim, ela é fundamental para a manutenção dessa pele, mas ela precisa ser feita com regularidade também. E esse sim. cuidado em casa influencia bastante nessa periodicidade. Então, assim, se você tem um cuidado certinho, às vezes você vai passar um tempinho ali a mais, sem É. precisar fazer uma nova extração, né? Mas Quem faz pra mim, você basicamente, conhece, é a Manu. conheço. Maravilhosa. Que Pois faz é. drenagem linfática. Maravilhosa. Foi Aham, você que aham. me indicou, Manu, Foi. maravilhosa. Ah, ela é. Ela é linda. Um Saudades. beijo pra Manu. Queridos, Beijo. eu quero mandar um beijo para várias pessoas aqui. Gente, é Uhum. tanta gente.
Olha aqui, Sim, vamos ver. eu vi André tá muita aqui, a gente. Debbie. A Deixa eu ver. Dani. Geisa! É Geisa do colégio! Manda um É, martelinho. De amiga. Noar Placas. Um beijo, Ó, o querida. maridão tá Deidinha aqui. Xavier, professora de canto. Uhum. Valéria Turismo, minha linda. Olha, muita gente fofinha aqui. Marta É, Gonçalves. é Oba! Eu a tô minha aqui. A sogra. Érica, a pastora Érica, minha amiga, tá aqui. Dan Pires. Todas sejam É, a muito Dani. bem-vindas. Gente, Gente, obrigada. gente, essa live, já faltam só 5 minutos. Pois é, voou. A Jesus, gente, eu sabia que ia voar. Eu sabia. a gente falou bastante. Mas, Gabi, meu coração Uhum. tá queimando, Gabi. Você tem um testemunho tão lindo. Sim, vamos Será que se a marcar gente outro voltar... dia. Vamos marcar outro dia, Gabi? Porque Vamos. não tem como. É, Gente, o não, testemunho da vamos sim. Gabi é um dos mais, assim, lindos que eu já ouvi. Ela tem um testemunho poderoso com o filhinho dela, não é, querida? É. E assim, a nossa live foi indo, faltam 5 minutos, não vai dar Não, tanto vamos tempo. voltar. Vamos marcar um dia Então a só gente para vai marcar contar. um dia. Vamos Só para fazer o eu contar. seguinte, tá chegando aí o Dia das Crianças. A gente vai Aham, na semana do Dia das Crianças, a gente vai fazer uma live e eu vou convidar tá. você para você dar o testemunho de Pedrinho. Fechou. Porque é do poder de Deus, é É coisa que Deus verdade. fez. É. Eu quero te dizer que eu quero falar, querida, Inclusive, ontem foi o aniversário dele de 8 anos. Deus fiel, Deus É, ontem, fiel, Deus sempre no lindo. aniversário dele, passa aquele filme todo que você conhece, que eu vou contar depois aqui Sim. pro pessoal, mas passa aquele filme todo aqui na cabeça. E realmente, ontem ele completou 8 anos. Eu nem acredito ainda que ele tá tão Coisa grande. linda. É o que Jesus faz, né, querida? É o que É, Jesus faz. Jesus é é verdade. Ah, maravilhoso. Gi, minha amiga tá aqui. Obrigada, gente. Querida, deixa eu falar uma Vamos. coisa. Uhum. Fala pra gente o seu contato. Mostre pra Aham. gente também da sua loja que você tem. Você vende muitos produtos legais aí. Às vezes as pessoas não Uhum. sabem como encontrar, adquirir produtos Sim. bons, de qualidade. Aham. Então, fale um pouquinho pra gente. A gente já tem uns 4 minutinhos ainda. Tá bom. Então, basicamente, o mais fácil aqui, eu vou passar o meu Instagram, né, que tá aparecendo aqui, mas para quem não viu, é Gabriele, Gabri com Y, Eu vou dois escrever aqui, L's, Gabi. Gabriele, underline Gonzalez, Gonçalves, com Salez. E aí, lá no Isso. meu Instagram, vocês vão ver na bio, tem um link que tem todos os meus contatos. Então, lá você consegue falar no WhatsApp, consegue mandar o e-mail, consegue ver todos os meus contatos, todos os meus canais. E a clínica, para quem não está no Rio, fica aqui em Sim, Brasília, em Águas Claras. Para quem, não sei se alguém conhece, mas fica sim. aqui no Vista Shopping. E aí, além dos tratamentos, dos planos de tratamento, dos tratamentos avulsos, a gente tem também bastante opções de cosméticos, dermocosméticos, na verdade. Que é outra coisa que não vai dar tempo, mas que existe essa diferença. E existe diferença entre cosméticos e dermocosméticos. Eu trabalho com dermocosméticos, que são diferentes basicamente porque a concentração é maior e o que a gente chama de sinergia, que são vários ativos em um produtinho. Então, a gente consegue tratar várias coisas com um produto. E é isso. Quem quiser Amém. saber mais sobre determinado tratamento ou determinados produtos, vai lá no link e entra em contato pelo WhatsApp, que eu tiro todas as dúvidas, tá bom? Gente, eu quero É indicar isso. vocês seguirem a Gabriele Gonçalves. Eu botei aqui Ah, já nos contatos direitinho o sim. nomezinho dela. Você entra lá. Você então segue Gabi. Eu tenho certeza que você vai. Eu aprendo muito com ela. Eu comecei a seguir, eu falei, todo dia ela põe umas dicas novas. E eu Ah, tenho certeza. A Gabriela é uma serva de Deus, esposo dela, o filhinho. São testemunhas vivas do poder de Deus. Eu fico feliz, querida, de ver o que Deus tem feito, seu, né, toda aí sua aham. clínica linda. Ai, Só que sim, Deus vai pois é. fazendo, é coisa maravilhosa. É Deus é verdade. fiel. É fiel demais. Querida, Mas é isso. eu quero agradecer demais a sua Eu que participação. agradeço. Voou, Gabi. Eu queria muito mais, Voou. saber muito mais. Não, A gente vai vamos marcar voltar. outros, amém?
Vamos, pode Amém. deixar. Agradeço muito pelo convite, foi um prazer falar com você. Agradeço todo mundo que passou ou que ficou aqui. Muito obrigada. Amém. Minha linda, um beijo. Deus te abençoe. Você abençoe Beijo. muitas e muitas outras pessoas aí, tá bom? Amém. Um beijo. Até Amém. a Beijo. próxima. Tchau, querida. Até. Tchau. Tchau.